Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos começar aqui agora, gente, nosso conteúdo de Business Intelligence. Eu falei, mas pera aí, Pacheco, pera aí que eu tô esperando ver DW. Eu tô esperando ver aí, não Business Intelligence, eu tô querendo ver DW, tô querendo ver Datamine, né? Que tem ali no meu edital, não é verdade? DW, Datamine, Big Data, né? E por aí vai. Cara, pois é, tá, primeiro ponto, para tu poder entender, e se você ainda não entendeu até os dias de hoje, para você poder pegar, entrar na sua cabeça do que a gente está falando, tu tem que entender previamente a história. Tu tem que entender previamente a história, porque senão você nunca vai saber para que existe o Business Intelligence. Você nunca vai saber para que serve Data Warehouse. Você nunca vai saber para que serve Datamine, para que serve Datamart. Entendeu como é que funciona? Ah, é mesmo, Pacheco? Ah, é mesmo. Então, momento túnel do tempo. Vamos lá para trás? Voltei. Chego lá na década de 90, certo? Década de 90, diversas organizações, certo? Diversas organizações estavam com diversos dados rodando, entendeu? Sistemas informatizados crescendo a rodo, para parar de escalar, não é verdade? Muita coisa boa mesmo rolando em relação à informática. Muitos dados sendo registrados, né? Ali no nosso conteúdo de informática. O que a gente vai ter que lembrar daquela época, então? Naquela época começaram a surgir as necessidades clássicas, né, nossas de termos o quê? De termos relatórios, né, de desempenho, de termos relatórios gerenciais, ok? Esses relatórios gerenciais, eles existiam por quê? Esses relatórios gerenciais existiam, gente, justamente porque as organizações precisavam do quê? As organizações precisavam tomar decisões, as organizações precisavam saber o que estava acontecendo na sua administração, as organizações precisavam saber exatamente o que elas precisavam fazer para poder ter os resultados que elas tanto desejavam, que elas tanto almejavam. Entendeu? O que começou a acontecer? Infelizmente, para gerar esse tipo de relatório, primeiro ponto, você gerava uma carga muito grande de processamento, né, uma carga muito grande de processamento mesmo, ok? Em cima do seu próprio sistema, que eram sistemas transacionais, né, sistemas ali recebendo transações o tempo todo, e você ainda vinha com aquela solicitação monstra. Isso gerava uma lentidão louca, uma lentidão horrorosa, uma lentidão monstruosa mesmo, não é? Fora isso, o que aconteceu também? Não somente a lentidão, acontecer que você às vezes ia pegar um monte de dado e cruzar aqueles dados de alguma forma, ok? E simplesmente quando você acabava de cruzar, já tinha entrado uma porrada de dado novo, por conta do quê? Das transações. Alguns dados já tinham sido alterados, não era isso? E às vezes a informação que você rodava não estava batendo. Porque no momento que você estava rodando aquela parada toda, o que estava acontecendo? Tinha coisa acontecendo por trás. Entendeu como? Fora isso, o que acontecia também? Quando você olhava para um banco de dados relacional, que é a característica do banco de dados relacional mesmo, ele é bidimensional. Repare bem, como assim? É linha, coluna e tabela que se relaciona com outras. Pronto. É assim que um banco de dados relacional funciona. É a característica dele. O que eles fizeram nesse momento? Cara, ó, não tá dando. Bora começar a trabalhar com abordagem diferenciada? Vamos começar a trabalhar com um negócio mais louco? Mais maneiro? Né? Primeiro problema que eu quero resolver aqui. Sobre o armazenamento dos dados. Eu não posso gerar um relatório como esse, em cima de um banco de dados transacional. Porque é impossível, eu não consigo gerar esse tipo de relatório. Então o que eles fizeram, primeira coisa, eles começaram a exatamente pegar os dados, né, que você tinha, ali registrados no seu banco de dados relacional, né? Não só do banco de dados relacional, porque falta variedade, né, de locais que você tinha. O que eles começaram a fazer? Pega o que tem no relacional, pega os documentos textuais que nós temos também, pega as imagens, né, se em algum momento as imagens forem importantes, e vamos fazer o quê? Vamos começar a armazenar isso tudo em um mesmo local. Bora, vamos lá, vai, eu topo. Vamos começar a armazenar esses trem tudo no mesmo local. Então, galera, então vamos embora, né? Cria uma unidade de armazenamento única e que seja o que mais estável, ok? Primeiro problema eles resolveram. Segundo problema, cara, mesmo com esses dados aqui, eu não consigo unificar tudo isso. O que a gente tem que começar a pensar? Vamos começar a pensar numa seguinte figura. Ao invés de nós termos aquela base de dados toda bidimensional, vamos começar a pensar em algo multidimensional? Como assim multidimensional? Que loucura! É multidimensional. Vamos pensar na ideia de um cubo. Não de um cubo, mas um tetraedro, inclusive, em alguns momentos. Tá lembrando do tetraedro? Isso, aquele polígono de 4 lados. Ah, tá, lembrei. Vamos pensar mais do que isso.
pensar em um heptaedro, se for o caso, octaedro. Você vai falar assim, mas Pacheco, tu tá doidão, Cheio? O que tem nessa tua aguinha aí? Isso é vodka? Não, de jeito nenhum, não, né, gente? Mas eu quero que vocês comecem a pensar no seguinte, eu saio então de uma visão bidimensional e parto para uma visão o quê? Multidimensional. Por quê? Porque a partir do momento que eu olho para o multidimensional, eu tenho diversas formas de colar, de interligar essas informações, esses dados. Onde eu vou ter o quê? Onde eu vou ter um núcleo específico que vai me registrar o quê? Os fatos, os eventos que relacionaram o quê? Coisas que estão registradas no meu banco de dados. Coisas como, por exemplo, produtos que eu tenho, data, as lojas que eu tenho, meus vendedores, localização, onde eu tenho essas lojas. Repararam bem? Tiveram coisas que aconteceram que juntaram esses dados, não foi? Então eu pego um poliedro desse, pense num poliedro, tá? É a melhor forma que você tem de entender. Eu pego um poliedro como esse, crio um núcleo dele, um núcleo unificado, junto. Esse núcleo unificado junto vai ser o quê? Núcleo unificado junto vai ser justamente uma tabela fato, uma tabela que me registra o quê? Os eventos relacionados ao quê? As dimensões que eu tenho do meu poliedro. Repararam do que eu estou falando? Bacana, Pacheco. Você está falando da modelagem dimensional. É aí que nasceu a modelagem dimensional. Entenderam agora a necessidade que nós tínhamos? Ficou mais claro agora por que você tem o diabo do modelo estrela? Por que você tem o danado do modelo floco de neve? Ué, Pacheco, agora faz sentido. Ótimo, é assim que eu gosto de trabalhar com vocês. Só que o que rolou? Cara, eles resolveram o problema do armazenamento, resolveram o problema da distribuição, mas eles pensaram, cara, e agora? O que a gente tem que fazer para resolver o problema do manuseio disso aí? Eu tenho que trabalhar em cima disso. Eu tenho que obter valor desses dados. Eu tenho que conseguir lidar com eles, não é? Beleza, vamos fazer uma coisa? O quê? Vamos criar algumas ferramentas? A primeira das ferramentas vai ser para quê? A primeira das ferramentas vai ser justamente para que eu possa armazenar e visualizar aquilo ali. Ok? Bacana. Criam-se então DW. Pode anotar aí, eles vão cobrar de você. Eles precisam que você saiba qual ferramenta faz o quê. Cria o DW. Bacana? Ah, tá, eu preciso também agora de uma ferramenta para poder tirar, né, os dados daquelas mais diversas fontes que eu tenho. Não é? Transformar aquilo ali e dar cargo. O que eu faço? Crio o ETL. Então, para que serve o ETL? Integração da informação. Ok? DW, armazenamento e visualização, né? Amostragem, inclusive, desses dados. Beleza, né? Agora, quando eu olho para esse cubo de dados, Pacheco, também, eu preciso ter algo para poder manusear o cubo, né? São diversas dimensões, né? São multidimensão, poliedro, propriamente dito. Eu tenho que manusear aquilo ali. O que eu vou fazer agora? Crio ferramentas de OLAP. Banco de dados com base OLAP, inclusive, não são transacionais. Lembraram-se disso? Beleza, então. Pacheco, vamos evoluir mais um pouquinho. Por quê? Porque agora eu quero pegar esses dados que eu tenho e eu quero descobrir. Eu quero descobrir novos relacionamentos, quero descobrir novos conhecimentos ali dentro. O que eu vou fazer? É quando eles criaram o quê? Beleza, criatura. Criaram o datamine. É isso mesmo, né? Foi daí que veio o datamine, cara. Tranquilo? Só que quando você olha para esse conjunto de ferramentas, você fala o seguinte, cara, esse conjunto de ferramentas tá me gerando o quê? Tá me gerando algo comum. Qual é esse algo comum que esse conjunto de ferramentas está me gerando? Esse conjunto de ferramentas está me gerando uma possibilidade de eu ter o quê? Uma melhor inteligência negocial. É de onde nasce, né, justamente a ideia de você ter o Business Intelligence como o quê? O Business Intelligence é um termo guarda-chuva. É um termo guarda-chuva que acaba lidando com o quê? Com todas essas ferramentas que vão apoiar uma organização na gestão da sua inteligência negocial. Pegou como é que funciona? Gostou? Agora tu entendeu o que é multidimensionalidade? Agora tu entendeu o que é o Business Intelligence? Beleza. Com o tempo, o que rolou? Recentemente, inclusive, tá, gente? Agora, começo da década anterior, né? Que a gente tá... 2020 já é uma nova década, é isso? Isso. Começo da década anterior, 2010 ali em diante. O que o pessoal começou a descobrir? Começou a descobrir que, cara, mano, olha o volume de dados que a gente está gerando. Olha a quantidade de dados que a gente está gerando. É muitos dados mesmo, né? É mais do que isso. Olha a variedade de dados que nós temos. O pessoal fala em imagem, fala em vídeo, fala nisso, fala naquilo, coisa criptografada, até tudo mais, né? Coisa em SQL, na é verdade, ele que foi criado, base de dados relacional, coisa que não está só em base de dados relacional, tem base de dados orientada a objeto. E, mano, olha isso só. E detalhe, a velocidade que eu preciso tomar decisão e a velocidade que eu preciso acessar esses dados para poder ter uma tomada de decisão. Beleza, foi quando eles descobriram. Somente o Business Intelligence não está dando conta. Criam-se então o quê? O Big Data.
Big Data focado inclusive no que? Nesses 3 vezes que eu acabei de falar para você. É o volume, variedade que tu tem de dados e mais o que? E mais o que? A velocidade que você precisa acessar esses dados. Foi daí que veio o Big Data. Mas, Pacheco, eu sei que tem autores que trabalham e conduzem, né, ferramentas de Big Data como se fosse Business Intelligence. Eu também sei disso, entendeu? Para Banco Acesso você tem que ficar ligado, para poder saber se ele está falando somente sobre Big Data ou se ele está falando do que? Do Big Data focado em Business Intelligence. Bacana? Introdução feita, ok? Revisar o conceito para quem já sabia. Beleza, né? Se vocês agora tiverem introdução, se vocês agora revisaram o nosso conceito, vamos trabalhar com o quê? Vamos entrar no nosso conteúdo. O que é a modelagem dimensional então, Pacheco? Vamos lá então. A modelagem dimensional, por incrível que pareça, ela é na verdade uma técnica de projeto lógico, né? E quando eu falo então sobre um projeto lógico, eu estou lidando com o quê? É sinal que eu já passei por um projeto conceitual, tá? Já passei por um projeto conceitual, ou seja, eu já tive o entendimento do que eu precisava entender juntamente ao cliente, e agora eu estou com a técnica de projeto lógico para poder implementar. Para poder implementar o quê? Implementar meu Data Warehouse, né? Meu Data Warehouse, por quê? O meu Data Warehouse vai ser a minha ferramenta do meu projeto de Business Intelligence, responsável pelo quê? Responsável pelo armazenamento, visualização, amostragem dos meus dados. Bacana? Sistema baseado sempre em recuperação, que suporta acessos com alto volume de consultas, né? Ok? Quando a gente fala da modelagem dimensional, o que ela vai ter então, né? A minha modelagem dimensional, ela vai ter o seu padrão, né, o seu padrão de mercado de entrada. Quando eu falo padrão de mercado de entrada é porque a sua modelagem padrão de entrada que vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar simplesmente com o quê? Cara, eu quero ter uma modelagem inicial, eu quero ter uma modelagem bacana logo de cara, então o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um poliedro. Na verdade, esse poliedro vai ter o quê? Né, diversos lados, né? Eu vou ter o quê? Eu posso ter um cubo, posso ter um tetraedro, posso ter um pentaedro, heptaedro, hexaedro, octaedro, na verdade. Ah, Pacheco, é mesmo, né? Então como que eu vou representar isso aqui? Eu vou ter um núcleo muito específico, um núcleo centralizador, um núcleo que vai me registrar o quê? Um núcleo que vai me registrar especificamente o quê? Que vai me registrar especificamente eventos, aqui ó, eventos, não é? Que acabaram ocorrendo em relação à dimensão A, B, C, D e E, entendeu? E que fazem com que essas dimensões acabem tendo colaborado entre si em algum momento. Entenderam como? Então, como eu estou falando desse modelo que é o meu modelo estrela, você vai ver então que qual a primeira característica que nós teremos, que eles cobram em prova. A primeira característica é o fato de você ter o quê? Somente uma tabela fato, sempre, tá? Essa tabela fato vai ser sempre única em cada cubo de dados que você tiver, tá? Em cada cubo de dados que você tiver. Eu estou falando que somente uma tabela fato que você vai ter no seu Data Warehouse inteiro, né? Eu estou falando que cada cubo teu só tem uma tabela fato, não foi isso? Beleza, então você tendo somente uma tabela fato com diversas dimensões, não é isso que vai acontecer? Joia. Tabela fato ela vai registrar o que então? Os eventos. Como, por exemplo, se você tiver numa dimensão aqui, ó, essa dimensão aqui são seus produtos. Vamos dar foco e vida ao que é a dimensão A, B e C, tá bom? Essa dimensão B aqui traz informações sobre seus vendedores. Galera que trabalha ali, né, na tua organização como vendedor. A dimensão C me traz o quê? Região. Ok? Dimensão D vai me trazer o quê? Data. Tá joia? E dimensão E vai me trazer o que mais aqui que poderia trazer? Produto, vendedor, região, data, cliente. Pronto. Que você tem. Beleza? Quando a gente fala da junção de produto, vendedores, né, região, data e cliente, existe um tipo de evento que sempre vai unir essas 5 dimensões, não é? Qual tipo de evento? Um evento de venda, não é? Então veja bem que aqui fica muito claro, né? Entenderam legal agora como é que é? Então o evento, né, ou seja, a efetivação de uma venda, ou então a efetivação de um pedido, né? Eu fiz um pedido, né? Então é muito característico, por quê? Porque ele vai juntar então o quê? Vai juntar naquele evento, naquele fato específico, que justamente, gente, vai juntar naquele fato específico, naquele momento, o que? Quando que nós tivemos produtos que alguns vendedores de uma região específica e uma data venderam aquilo ali para o cliente. Repararam isso? Então o que a tabela venda, a tabela fato vai me trazer? Eventos que registram o quê? A união das minhas tabelas de dimensão. E minha tabela de dimensão?
Cada tabela de dimensão vai me apresentar o quê? Os detalhes, tudo bem? Os detalhes referentes ao quê? Aos participantes de cada evento. Automaticamente, se eu olho para minha tabela fato, Pachecão, eu vou ter obrigatoriamente uma característica quantitativa? Sim. Isso, inclusive, um autor muito famoso, né, chamado Efraim Turban, traz isso para a gente de forma muito clara, né? A tabela fato, ela precisa de quê? Ter uma característica mensurável, quantitativa. Se ela não tiver essa característica mensurável, quantitativa, você não consegue trabalhar em cima dela. Tá joia? Beleza, então. Então, ela tendo essa característica mensurável, quantitativa, automaticamente, a minha tabela fato, ela vai ter o quê? Um número de registros maior do que as tabelas de dimensão? Com certeza, né? Então já é aí a segunda característica dela, né? Outro ponto, produto, unidade, região, data e cliente. Vocês concordam comigo que eles vão se cruzar em diversos eventos? Sim. Então qual o tipo de relacionamento que nós temos aqui? Sempre de 1 para n, tá? Vai ser sempre aqui, 1 para n. 1 para n das tabelas de dimensão para a nossa tabela fato, ok? Aqui, ó. Aí você vai falar assim, ah, é mesmo? É mesmo. Por quê? Porque, por exemplo, o produto X pode participar de quê? O produto X pode estar em diversos fatos, não é? Diversos eventos. Agora, quando você fala de um evento, você só pode ter um produto ali que aconteceu naquele exato momento, né? Um pedido. Você só vai ter um produto ali que entrou de alguma forma, não é? Pelo menos naquele registro específico, naquela tupla específica. Reparou isso? Caraca, Pacheco, que massa, não é? Pegaram essas características? Joia. Fora essas características, o que a Banca CESP tem cobrado também, não é? Que existem, então, nesse exato momento, 3 granularidades fundamentais para classificar todas as nossas tabelas fato, tá? 3 granularidades. O que é granularidade, né? É granularidade, nível de granularidade, nível de detalhamento, para vocês terem uma ideia, eles são inversamente proporcionais, né? Enquanto mais detalhado você tiver, menor o nível de granularidade que você tem, não é? Quanto menos detalhado, maior o nível de granularidade que você tem. Entenderam como é que funciona? Joia, então. Então, quando a gente fala desses 3 granularidades, vão ser quais das nossas tabelas fatos? Pode anotar aí. A granularidade transacional, ou seja, uma granularidade focada em quê? Em transações realmente que foram realizadas previamente, enquanto esses dados estavam em uma tabela transacional, em uma banco de dados transacional. Você tem o que? O snapshot. O snapshot é o quê? É uma foto que você tira em um certo momento específico, tá bom? Do seu sistema, do seu banco de dados. Tem também o snapshot o quê? Periódico, que é chamado também o acumulado, tá? Alguns autores vão considerar como somente transacional e snapshot, outros vão considerar como transacional, snapshot periódico e acumulado. A Banca CESP trabalha com essa segunda categorização, tá bom? Ou seja, transacional, snapshot periódico e snapshot acumulado. Ok, galera? Pegaram como é que funciona? Joia. Só que o que vai acontecer? Vocês concordam comigo que vocês podem ter aqui um acúmulo, né, de informações e que as nossas tabelas aqui que estejam representadas na dimensão, elas podem estar tudo perdidas, podem estar desnormalizadas e tudo mais, né, que vai gerar uma porrada de treta que a gente já sabe aí que acaba acontecendo quando você está lidando com tabelas que precisam ser normalizadas. Beleza, Pacheco, concordo. É onde entra o nosso floco de neve, o nosso snowflake, né? Qual o objetivo do floco de neve do snowflake? O objetivo sempre de normalizar o banco. É para isso que ele existe. É para isso que o snowflake serve, beleza? Ah, Pacheco, é mesmo? É como, por exemplo, aqui a dimensão produto. Aqui o que aconteceu com ela. Dimensão produto, você tem o que então? Pô, tem que normalizar? Beleza, então eu tenho marca e uma tabela externa. Por quê? Porque dentro da uma marca, não é? Pode ser de diversos produtos, né? Um produto pode ter somente uma marca, não é assim? Então, automaticamente, dentro da tabela, aqui, ó, produto, eu iria referenciar, né, supostamente, ou então eu referencio, né, nem iria referenciar, mas eu referencio, então, a respectiva marca, eu referencio o respectivo departamento, eu referencio a respectiva categoria, entendeu? E isso segue, então, normalizado. Veja que aqui eu não criei outra tabela fato, né? A tabela fato aqui, vendas, ela continua única. Tudo bem? Minha tabela fato vendas, ela continua única. O que eu fiz, na verdade, foi o quê? Foi criar novas dimensões, só que dimensões agora normalizadas a partir da minha dimensão padrão. Tu reparou isso? Belezura? Lindo, né, gente? Beleza. Então, bora lá pro nosso resumo de tudo que eu falei? Vamos lá, Pacheco, isso aqui é importante, né? Isso aqui é para levar para prova, né, gente? Espero que estejam gostando do nível de detalhamento que eu estou trazendo para vocês, porque a Banca CESP vai cobrar. Então tu tem que estar gostando, tu tem que estar prestando atenção, belezinha? Primeiro ponto, modelo estrela, então. Meio pelo qual a modelagem dimensional é implementada, todo mundo pegou isso?
é a porta de entrada da nossa modelagem dimensional, não é? Contém uma tabela de fatos central cercada por diversas tabelas de dimensão. É uma tabela fatos, você reparou? Que registra nossos eventos, registra o que aconteceu em relação àquelas dimensões. A tabela de fatos contém uma grande quantidade de linhas que corresponde aos negócios ou fatos observados. Comumente o quê? Comumente é uma quantidade de linha maior do que as tabelas de dimensões. Inclui também os atributos necessários para executar análise de decisão, atributos descritivos usados para geração de relatórios sobre as consultas e chaves externas para a vinculação às tabelas de dimensão. Então é onde você vai ver o quê? Se você tem a dimensão em relação a fato, você vai ter sempre o relacionamento do quê? De 1 para n. Lembre-se sempre disso, tudo bem? Joia, Pacheco. A tabela de fatos trata principalmente, então, de o que o DW suporta na análise de decisão. Então a própria inteligência que você vai ter no seu DW vai estar focada onde? A inteligência que tu tem do teu DW vai estar sempre focada aqui, gente, na nossa tabela de fatos, tá? Lembre-se sempre disso, por favor. Sempre. A inteligência do seu negócio vai estar aqui, focado o quê? Na sua tabela de fatos, tudo bem? As tabelas de dimensão contêm informações de classificação e agregação sobre as linhas de fatos centrais, né? Então a nossa tabela de dimensão vai conter as informações todas que você vai ter das classificações. Por quê? Porque o detalhamento vai estar ali dentro, não é verdade? E as tabelas de dimensão, na verdade, ó lá, descrevem também os dados contidos na tabela de fatos, eu já acabei de falar isso, e tratam de como os dados serão analisados e possuem uma relação de 1 para muitos com as linhas da tabela de fatos central. Pacheco, isso que eles cobram de modelagem dimensional? Tá perfeito? Tá. Pachecão, se é isso, cara, eu tô confiando em ti. Entendeu? Sei lá, a primeira vez que eu trabalho contigo, já tô gostando, né? Então eu já trabalhei contigo antes. Eu acredito bastante na sua palavra. Vamos sentar a pua nesse negócio aí, não é verdade? Beleza, então, vamos lá. Acerca de modelagem dimensional, assinale a opção correta. Letra A. As granularidades fundamentais para classificar todas as tabelas fato de um modelo dimensional são transacional, snapshot periódico e snapshot acumulado. Beleza? Aluno meu, acerta isso aqui. É marcar e correr para o abraço. Valeu? Entenderam como é que funciona? Você fala assim, bah, Pacheco, toma lá da cá, não é verdade? É toma lá da cá, não é? Assertividade e nível de descrição cabível para tua prova. É com isso que eu trabalho, galera. Bora lá então? Bora lá, pessoal. Letra B. Os fatos e dimensões não são tabelas do banco de dados, pois no modelo dimensional são componentes do cubo de um data warehouse. É muita mentira, né? Os fatos e dimensões, eles vêm da onde? Eles vêm de tabelas de banco de dados, né? Então, na verdade, você monta seus fatos, suas dimensões, de acordo com o quê? De acordo com coisas que você observou no seu banco de dados, conforme eles foram ocorrendo, né? Claramente, vocês vão ver que você não pode, de forma alguma, afirmar que depois que você acabou montando a sua tabela fato, que depois que você acabou de montar sua tabela de dimensão, que você vai conseguir obter o seu banco de dados relacional de novo, tá? Isso é impossível de acontecer. Tanto que é um caminho só de ida, tá? Caminho de volta não pode acontecer, não. Por que eu tô falando isso? Porque é comum eles colocarem em questões que o seu modelo dimensional poderia servir de backup, tá? Para o seu modelo relacional. Isso é mentira. Você não vai conseguir utilizá-lo como backup, beleza? Letra C. No modelo estrela, as dimensões são normalizadas para tornar mais ágeis as consultas. Não é não. Isso aqui é onde? No nosso Snowflake, né, galera? Pegaram isso aí? Legalzinho, né? Olha lá. O modelo floco de neve, ou Snowflake, aumenta o espaço de armazenamento dos dados dimensionais, pois acrescenta várias tabelas ao modelo, todavia torna mais simples a navegação por software que a utilização do banco de dados. Né? Primeiro ponto, o modelo Snowflake vai aumentar espaço de armazenamento dos dados dimensionais. Um dos focos que você tem é literalmente o quê? Lidar com o espaço de armazenamento, tá bom? Porque se você trabalha com normalização, é comum que o espaço de armazenamento acabe aumentando. Mas quando ele fala que acrescenta várias tabelas ao modelo, ela dá, todavia torna mais simples a navegação por software para utilização, que utilizarão o banco de dados. Isso aqui é mentira, tá? Ele não vai tornar esse negócio mais simples não, muito pelo contrário, fica muito mais complexo. Por quê? Porque você tem mais tabelas aqui para poder navegar, não é? Ah, Pacheco, é mesmo, né? Vai ficar o negócio até mais complicado, mas em compensação vai ficar normalizado, não vai? Beleza. Letra E. Os códigos e as descrições associadas usadas como nomes de colunas em relatórios e como os filtros em consultas não devem ser gravados em tabelas dimensionais, né? Mentira, né? Como assim as descrições associadas como o nome da coluna, em relatório e tudo mais, não vai caber aqui? Como é que tu vai pegar simplesmente ali, gente, na hora de fechar, né, de fundamentar
ali a tua tabela dimensão, que é a tabela produto, você simplesmente não vai utilizar o código do produto, nome do produto, que são coisas que vinham, afinal de contas, em relatórios anteriores e que possuem uma referência muito específica às coisas que aconteceram anteriormente na sua tabela, no seu banco de dados transacional. Claro que tem que estar aqui, não é beleza? Bacana. Vamos mais um pouquinho? Vamos lá então, né? Mais um exercíciozinho aqui, ok? TRE Piauí, tá joia? TRE Piauí, vamos lá, vamos brincar mais um pouquinho aqui. Analista judiciária, análise de sistemas, ok? Novamente, né, CESP, novamente múltipla escolha, né, galera? É isso aí que a gente está trabalhando, né? Existem dois esquemas lógicos para a implementação de um modelo de BI que envolve tabelas de fato e tabelas de dimensão. O nosso esquema estrela, Star Schema, e o floco de neve, Snowflake Schema. Acerca do esquema estrela, então sobre o esquema estrela, especificamente sobre o esquema estrela, assinale a opção correta. A galera vai falar assim, cara, Pacheco, eu não acredito que eles vão atrás das características do esquema estrela. Com certeza, e mais do que isso, você tem que saber as características do esquema estrela e o que vai diferenciá-lo do quê? Do nosso Snowflake. Beleza? Beleza, Pacheco. Vem comigo então. No esquema estrela, diversas tabelas de dimensão se relacionam tanto com diversas tabelas fato, ih, já matou aqui, ó, como com outras tabelas de dimensão, apresentando chaves, ligando todas essas tabelas, né? Isso aqui basicamente ele está representando uma malha, né, de relacionamento. Isso aqui não é a nossa ideia, né? No esquema estrela, na verdade, o que você tem? Você tem diversas tabelas de dimensão se relacionando com uma tabela fato, né? Pronto, acabou. Essa é a definição, tá ok? É somente essa. Letra B. No esquema estrela, as tabelas de dimensão são organizadas em uma hierarquia por meio da sua normalização. Não, se você fala em normalização, você está falando de quem? Do floco de neve, né? Já marca como errado, mas vamos continuar julgando aqui porque é para poder aproveitar ao máximo a questão e vocês aprenderem bastante, tá? Com vistas a diminuir o espaço ocupado, eliminando assim quaisquer redundâncias, né? Na verdade, isso aqui a única coisa que ele trocou foi a palavra estrela, né? Que deveria ser o quê? Snowflake ou floco de neve. O esquema estrela exige o uso de tabelas normalizadas. Não, quem é que exige o uso de tabela normalizada? Star Schema, tá errado, né? No esquema estrela, cada tabela de dimensão está relacionada a várias tabelas de fato. Errou. Feio, feio, feio. Qual que é a ideia? Você tem uma tabela fato relacionada com o quê? Com várias tabelas de dimensão. Você viu que ele vai sempre em cima dessa ideia, né, gente? Bacana. Formando uma estrutura na qual a tabela de dimensão se relaciona com várias tabelas de fato obrigatoriamente, né? Fora, fora. Tá trocado. Tá trocado, né? Dimensão e fato. Muito bacana que eles trocaram aqui. Se você colocar uma no lugar da outra, né? Acaba que você tem aí o item correto. Letra E. O esquema estrela consiste em uma tabela de fato, com várias tabelas para cada dimensão, né? Tá certo até agora? Tá certo, né? E propõe uma visão cuja principal característica é a presença de dados redundantes nas tabelas de dimensão. Não é verdade? Você vai ter dados redundantes na tabela de dimensão? Vai ter. Não à toa, o que você tem? Você tem um modelo floco de neve que vai entrar justamente para poder tirar essa redundância via normalização. Pegou? Felizão? Gostou? Pois é assim que a gente vai trabalhar. Valeu? Um abraço, galera. Até daqui a pouco. Tchau.